Sejam muito bem-vindos a mais um Tea Talk. E esse vai ser um Tea Talk diferente. Geralmente a gente coloca um assunto e conversa sobre ele, mas nesse vídeo a gente vai fazer realmente diferente. Esse vídeo a gente vai colocar os pingos nos is de um assunto importante e que gera muita confusão. E assim você vai poder usar e abusar dele. Hoje nós vamos falar sobre a cafeína no chá e de uma vez por todas acabar com os mitos e com a falta de informação em torno desse assunto. Eu sou a Carol, ela é a Carla, nós somos Tea Connoisseurs e sommeliers de chá da Chá Pra Quê. E a nossa missão é fazer você beber mais chá para ser mais feliz e também formar os novos especialistas e empreendedores de chá no nosso país. E antes de começar esse vídeo, a gente quer te pedir uma coisa, por favor, compartilha esse vídeo muito. A gente conta com você para acabar com tanto disse-me-disse em relação à cafeína no chá. Ajuda a gente a acabar com tanta desinformação. E lembrando que a gente está falando aqui é do verdadeiro chá, da Camellia sinensis, que faz os famosos chás branco, verde, preto. E os menos conhecidos aqui no Brasil, pelo menos, que são o amarelo, o long e o puer. A gente já fez alguns vídeos sobre eles aqui no canal. E tudo que a gente vai falar aqui é baseado nas pesquisas mais recentes em relação a esse assunto. Os links para alguns desses estudos a gente vai deixar aqui disponíveis na descrição do vídeo. A cafeína no chá é também chamada de teína, mas é exatamente a mesma coisa. A cafeína é um alcaloide do grupo das xantinas, cuja função na planta é atuar como um inseticida, porque ela literalmente espanta os insetos. Embora ela seja demonizada por muitas pessoas, a cafeína não é necessariamente ruim. Ela é um importante componente psicoativo, o mais consumido no mundo. Vários estudos já demonstram, inclusive, os benefícios da cafeína. Ela combate a fadiga física e mental, ela melhora a cognição e a performance do corpo e do cérebro. Muito da má fama da cafeína vem do fato dela ser estimulante e por isso acabar gerando ansiedade, aumento da pressão arterial, nervosismo e atrapalhando o sono, por exemplo. Mas qual que é o limite de tudo isso? Onde é que ela traz benefícios e onde é que ela traz efeitos ruins? O que uma ou a outra coisa, quando é que uma ou outra coisa acontece? A primeira coisa e a mais importante de todas é a dose. O quanto você ingere de cafeína. Mas quanto de cafeína é muita cafeína? Bom, essa não é uma resposta muito simples, porque cada pessoa vai metabolizar a cafeína de um jeito. Mas alguns estudos demonstram que consumir de 400 a 500 miligramas por dia é seguro e você aproveita os benefícios da cafeína apenas. Para gestantes é um pouco menor, de 150 a 200 miligramas por dia. Claro, isso se a gestante já bebe bastante café e o médico permitiu. E a gente não vai entrar aqui nesse detalhe porque isso é uma escolha da alimentação de cada um num momento muito importante de mudanças no corpo da mulher. Mas pelos estudos a quantidade permitida seria essa de 150 a 200 miligramas. Se você consumir mais de 1000 miligramas, as coisas já vão ficar feias para o seu lado. E mais de 10.000 miligramas é risco de morte. Ok, mas quanto tem de cafeína no café ou no chá? Vamos lá. Uma xicrinha de café expresso tem em torno de 70 a 80 miligramas de cafeína. Já uma xícara de café coado, uma xícara normal, que não é mais uma xicrinha, tem cerca de 120 miligramas de cafeína. Ou seja, para chegar naquele limite de 500 miligramas que a Carol falou por dia, você poderia tomar de 3 a 4 xícaras de café. Para responder isso no chá, isso é mais complicado, como vocês vão entender até o final desse vídeo, por conta dos milhares de tipos de chás, do processamento, que são vários, e da forma como você faz a infusão. E todos os fatores vão afetar diretamente a quantidade de cafeína em uma xícara de chá. E é possível que essas 1000 variáveis também aconteçam no café, mas como não é a nossa área, a gente vai se aprofundar aqui nesse Tea Talk unicamente no chá. Bom, mas para ter uma regra geral, uma xícara de chá tem em média entre 10 e 60 miligramas de cafeína, o que é um range muito grande. Então, para atingir aquele máximo de 500 miligramas de cafeína por dia, você teria que beber mais de 8 xícaras de chá e do chá mais cafeinado que você encontrasse. E agora vem a informação mais importante que a gente vai dar agora. O efeito da cafeína do café é completamente diferente do efeito da cafeína no chá. E isso se dá por basicamente 2 motivos que a gente vai explicar agora. O primeiro motivo é que os polifenóis, os antioxidantes presentes no chá, retardam a absorção da cafeína no cérebro.
Então não dá aquele boom da cafeína como no café, que você toma e já sente o efeito. A absorção lenta no seu cérebro faz com que ele receba pouca cafeína ao longo de um tempo. Ou seja, a concentração de cafeína, que já é baixa no chá, com a absorção lenta, é impossível ela ser um estimulante do mesmo jeito que o café é. E as pequenas doses ao longo de um tempo X fazem com que só a parte benéfica da cafeína seja percebida pelo nosso corpo. Então ela atua como um tônico para o nosso cérebro, melhorando a cognição, a nossa concentração e, consequentemente, a sua ou a minha performance. O segundo motivo é que o chá tem um aminoácido chamado L-teanina. E esse aminoácido é encontrado quase que exclusivamente na Camellia sinensis. Nenhuma outra planta do mundo tem L-teanina. A L-teanina ela vai agir diretamente no cérebro, modulando o seu humor. E é uma poderosíssima substância psicoativa que induz a produção de ondas alfa no seu cérebro, as mesmas induzidas com a meditação. Ou seja, a L-teanina melhora a sensação de bem-estar e de relaxamento. Ela atuando juntamente com a cafeína, as duas agem em sinergia, ressaltando os efeitos positivos da cafeína, como, por exemplo, melhorar a sua cognição e performance mental, ao mesmo tempo que ela diminui o estresse, a ansiedade e aumenta a sensação de relaxamento. A L-teanina praticamente anula os efeitos ruins que a cafeína poderia ter. Então fica claro que não dá para comparar os efeitos da cafeína que vem do café com a cafeína que vem do chá. Até porque estudar separadamente esses componentes não significa que você está estudando o chá, e sim apenas um componente do chá, o que não faz o menor sentido. Cada vez que um profissional, como um médico, um nutricionista, que não estuda sobre o chá, fala esses erros, a gente pensa, ai meu Deus. E cada vez que um profissional do chá fala da cafeína, sem falar da L-teanina e dos antioxidantes, o que acontece, Carol? Morre um filhote de urso panda fofo em extinção na China. Exato. Médicos e nutricionistas, por favor, olhem mais informações sobre o verdadeiro chá e conversem com profissionais do chá. É a segunda bebida mais consumida no mundo e merece essa atenção. Bom, mas vamos continuar por aqui. A gente espera que com tudo isso que a gente falou, você já esteja convencido que não precisa se preocupar com a cafeína do chá, ok? Não tenha essa preocupação. Pensa na L-teanina. Mas digamos que ainda assim você quer controlar o quanto toma de cafeína. A primeira coisa que a gente diz é: fica longe dos chás descafeinados. Verdade. O processo de extração da cafeína no chá é um processo industrial que usa produtos químicos, solventes e que não só tira a cafeína, como tira outros componentes benéficos do chá. Fora que é química, então não é saudável. E você pode me perguntar, qual chá tem mais cafeína? Bom, são vários fatores que influenciam na quantidade final de cafeína na sua xícara de chá. Não existe uma resposta direta nem tabelinhas que respondam essa pergunta. Mas se você quiser considerar algumas regras gerais, a gente vai passar as principais aqui. Vamos pensar então na função da cafeína na planta. É um inseticida, lembra que a gente falou? E quem precisa de proteção maior são as partes mais jovens da planta, os bebês, os brotos e as folhas mais jovens. Então, quanto mais brotos tem um chá, mais cafeína ele tem. E aí cai o primeiro mito, que é de que o chá branco tem menos cafeína. Chá branco é rico em brotos. Tem chá branco só de broto. E segundo esse critério, ele vai ter mais cafeína. Um oolong, por exemplo, que muitas vezes usa as folhas maiores, mais maduras, vai ter menos cafeína. Outro fator que vai influenciar é o terroir e a colheita. E no caso do terroir, é bem mais difícil de mapear, embora já existam alguns estudos sendo feitos nesse sentido. Então, locais que têm mais insetos tendem a produzir plantas com mais cafeína. Já se sabe que a Camellia sinensis, cultivada sobretudo na China, tem menos cafeína que a Camellia sinensis assâmica, cultivada em outros países. Em relação ao período de colheita, quando é que tem mais insetos? No verão, que está mais quente. Então, as colheitas de verão tendem a ter mais cafeína. Colheitas de primavera, logo depois do inverno, tendem a ter menos. Agora, um dos fatores mais importantes é o modo de infusão. Então, a gente vai analisar 3 fatores da infusão, que são proporção, temperatura e tempo. Proporção é quase óbvio, mais chá, mais cafeína. Se você quer menos cafeína, coloca mais água, embora a gente ache isso super desnecessário.
É uma maneira de você diminuir a cafeína. E isso só vai funcionar com chá de folha solta e não chá de saquinho, que você não tem muito controle da infusão. Fora que as folhas muito picadinhas ou até em pó, mesmo do chá de saquinho, elas liberam os componentes como a cafeína bem mais rápida, de uma vez só. Bom, quanto maior a temperatura da água e o tempo de infusão, maior a quantidade de cafeína liberada na sua xícara. Por muito tempo, se acreditou que o chá preto tinha mais cafeína e, olhavam pela cor, porque era uma cor mais escura. E porque quando mediam a cafeína na xícara, o chá preto tinha mais. Mas hoje a gente já sabe que isso está relacionado à temperatura de infusão. Os chás brancos e os chás verdes, que por muito tempo se considerou que tinha menos cafeína, são infusionados a uma temperatura menor. Então, por isso, eles liberam menos cafeína. E o chá preto é sempre infusionado a uma temperatura mais alta, e por isso ele liberava mais cafeína. Então, nada impede, por exemplo, que você prepare um chá preto com uma temperatura menor e com um tempo menor, ele vai ter pouca cafeína. É importante a gente falar também de uma crença em relação a diminuir a cafeína no chá, fazendo uma espécie de lavagem do chá. Muitas pessoas afirmam que se você jogar água quente, deixar por 30 segundinhos e descartar a infusão, você vai tirar a cafeína do chá. Na verdade, alguns estudos dizem que isso reduz em apenas 10% ou menos a quantidade de cafeína. Para isso funcionar com certeza, você teria que infusionar qualquer chá por mais de 15 minutos. Mas aí você não só vai perder toda a cafeína, mas você vai perder o chá em si. Você vai terminar com uma bebida completamente horrorosa de beber. Então, se você é uma pessoa ultra sensível à cafeína, eu confesso que a gente não conheceu praticamente ninguém que realmente fosse, e você quer tomar um chá no final da tarde ou antes de dormir, os nossos conselhos são: primeiro, usa chá de folha solta de boa qualidade e coloca menos chá que o recomendado. Ao invés de 2 gramas para 250 ml, por exemplo, faz 1 grama, 1,5 gramas. Segundo, escolha um chá sem muitos brotos, ou escolha um com folhas maiores, como a maioria dos oolongs. O terceiro, consuma chás de colheita de primavera. Quarto, faça infusões mais curtas com temperatura mais baixa que o recomendado. 5, não bebe várias infusões de uma vez. Guarda o seu chá para tomar no dia seguinte, para você fazer as outras infusões no dia seguinte. A principal mensagem que a gente quer deixar aqui é que a cafeína não é uma coisa ruim no chá. Não faz sentido comparar com os efeitos da cafeína do café ou do mate com os efeitos da cafeína no chá. A Camellia sinensis tem L-teanina, tem antioxidantes, e o que vale é a ação conjunta desses 3 elementos. Isso faz toda a diferença. Tomar chá aumenta o relaxamento e não a agitação. Eu tomo antes de dormir, metade do mundo toma, Carol também toma, sem problema algum. Pessoal, passa esse vídeo sempre que você ouvir alguém falando da cafeína no chá. Passa para o seu médico, passa para a sua nutricionista, vamos espalhar essa informação. A gente conta com vocês. Vamos fazer os brasileiros tomarem mais chá. É isso, galera! Então curte, compartilha, bota no sininho aqui para ser avisado dos nossos vídeos e até o próximo TikTok! Tchau, Até tchau. mais!